Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Representava o rei para causar tamanho consequência psicológica na cabeça das pessoas? Porque a gente está falando principalmente de uma ideia religiosa, né? O rei medieval, ele é ungido de Deus, né? Essa é a ideia que eles passam. Todos os reis, eles têm uma unção divina. Então, se ele morre, nós estamos sem a proteção de Deus. Então, tecnicamente, a gente não tem mais como lutar. Tanto que a primeira batalha, a gente volta a Portugal, a primeira batalha que o Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, lutou contra os muçulmanos para expulsar os muçulmanos lá e começar a conquista, porque tudo era muçulmano, né? A Península Ibérica foi toda tomada pelos muçulmanos, só ficou lá um pedacinho pequeno, depois eles vieram descendo ao longo do tempo, né? Em 1139, se eu não me engano, na Batalha de Ourix. Então, Dom Afonso Henriques, ele, segundo as crônicas, ele recebeu a aparição de Jesus Cristo lá. Então, com essa aparição de Jesus Cristo, ele viu, Jesus Cristo inflou o ânimo dele com os templários que estavam lutando do lado dele, aí eles começaram a vencer essa batalha, que era assim, tipo, 500 contra 10 mil, né? Coisa do tipo. A gente também sabe que é exagerado esses contos, né? Muitos desses contos. Mas é o que a gente tem de crônica da época. Então, a influência divina era muito grande. E aí, quando você perdia esse elo, porque quem era você para Deus? Nada. Para Deus é o rei que era alguma coisa. Ou então, esses nobres que eram que faziam parte do clero, né? Em Portugal tinha o Nuno Álvares Pereira, que lutou nessa batalha de Aljubarrota. Então tinha vamos dizer, os santos ali, alguns poucos santos escolhidos por Deus, mas tinha essa ligação religiosa, cara. E acho que também tinha uma noção de a gente tá do lado certo dessa guerra, então o nosso rei nunca vai morrer. E se ele morrer, significa que a gente tá do lado errado. Talvez dê uma crise de consciência na hora da guerra. E é complicado pelo seguinte, porque quando você tem dois reinos católicos, um lutando contra o outro, e cada um pede pro seu Deus, que é o mesmo Deus, e aí, cara? Eu acho que é meio tenso, né? Mas isso rolava muito, porque uma coisa é quando você tem protestantes, e aí, né, você tem protestantes ingleses ou holandeses contra católicos. Tá. Aí, no ponto de vista católico, os protestantes são hereges. Ou do ponto de vista protestante, os católicos são, enfim, sabe-se lá o quê. Então, cada um tem sua narrativa. Agora, quando você tem dois reinos, essencialmente da mesma religião, lutando em nome do mesmo Deus... O que faz? Né? Essa é uma resposta que eu não sei te dar, o que rolava lá, sabe? Mas não devia ser nada bom. Eu acho que é isso aí. O que morresse primeiro... O rei que morresse primeiro, acho que Deus não estava muito do lado dele. Sim, cara, menos... Deus estava do meu lado, viu, otário? Era isso que eu acho que eles pensavam lá naquela época. Essa guerra de protestantes e qual é a outra vertente? Protestantes e católicos. Isso. É a que baseia toda a guerra da Escócia com a Inglaterra ali, né? Isso. Na verdade, nessa época, ainda era todo mundo católico, né? Mesmo na época do Coração Valente e tal. Essa disparidade entre católicos e protestantes começou a rolar mais na invasão da Espanha para a Inglaterra. E quando Portugal e Espanha se tornaram esse rei Filipe, ele tinha o poder do mundo na mão, né? Ele tinha o poder do mundo na mão. Não tinha ninguém mais poderoso do que esse Filipe. Talvez ele tenha sido o rei mais poderoso da história até aquele momento. Porque aquela nação era muito poderosa. Tipo os Estados Unidos hoje. Exatamente. Entendi, tá. Porque a gente tem uma superpotência terrestre, que é a Espanha. E Espanha com seus terços, eles tinham exércitos poderosíssimos ali. E a gente tem a superpotência marítima, que é Portugal. Então ele tem o mar e a terra junto com ele. Então o que ele pensou? Vamos acabar com esses hereges protestantes ingleses. E aí então juntou essa marinha portuguesa e foi invadir a Inglaterra em 1580. Que aí que até se chama Invencível Armada, né? Que todo mundo achava que era uma invencível armada de fato. Ninguém poderia parar. Tem um filme muito interessante, inclusive, que mostra um pouco... acho que é Elizabeth II, o nome do filme. Que mostra essa invasão, assim, dos galeões portugueses e espanhóis chegando na Inglaterra. E assim...
ela desesperada, orando a Deus também. Então foi uma guerra religiosa. Foi também uma guerra religiosa entre cristãos. Mas nesse momento já existia o Escócia, já estava dividido? Escócia, Inglaterra, Irlanda, isso já estava estabelecido? Já estava tudo divididinho, bonitinho. Assim, o lance da treta maior entre Escócia e Inglaterra, que rolou no Coração Valente, é século XIII, né? Finalzinho do século XIII. Essa batalha já é final do século XVI. Então já teve essa separação e tal. Eu tô ligado nessa treta de protestante contra católico por causa do Celtic e Racing. Celtic, os dois times da Escócia, que um é protestante e outro é católico, eles brigam pra caralho. Não entra no bairro. É mesmo, cara? Tem uma puta história. Acho que o Celtic é o verdinho e o... Alguém me corrige no chat, Racing? Acho que... Por que eu tô com esse Racing? Alguma coisa assim. Que é o time azul. E um é protestante e outro é católico. Eles brigam pra caralho. Na verdade, eu tô até meio por fora da questão religiosa. A Escócia ainda é católica hoje? Não sei como é que funciona. Eu sei que tem os dois times e tem essa divisão. Ah, tá. Os ingleses, eles são protestantes, né? Da igreja anglicana, né? Do aspecto religioso. Agora, escocês eu realmente não sei. Mas nessa época, não. Era todo mundo católico. Então, assim... Na verdade, todos os conflitos da Idade Média tinha Deus no meio, todos, mas era o mesmo Deus na visão deles. Entendeu? Sim. Era o mesmo Deus abençoando cada uma das guerras, né? Quando você tem contra muçulmanos, por exemplo, cruzadas, aí você tem uma separação mais clara. Agora, como que funcionava quando você tinha... Porque você tinha que inflar o orgulho da galera. E nada inflava mais o orgulho do que você dizer que Deus estava do seu lado. Entendeu? E a força de lutar, né? Então, isso rolava muito na Idade Média. A igreja tinha um papel focal, né? Quando era contra os muçulmanos lá nas cruzadas, isso funcionava que era uma beleza. Ó, são eles os hereges, eles são os adoradores do diabo, eles são os muçulmanos. Então, vamos atacá-los em nome de Deus. Até porque Jerusalém é de Deus. Jerusalém não pertence aos muçulmanos, esses hereges, né? Então, essa narrativa era uma narrativa usada lá, né? Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.